A cada dólar com dívida imediata a ele ligada, de onde vem o dinheiro para pagar essa dívida? O que significa que esse Banco Central tem que aumentar perpetuamente a oferta de dinheiro para cobrir temporariamente toda a dívida gigantesca criada, que por sua vez, já que aquele dinheiro é emprestado com juros também, cria mais dívida. O resultado final desse sistema, sem dúvida, é a escravidão, já que é impossível para o governo e, portanto, para o povo se livrar dessa dívida auto-perpetuante. Os fundadores dos Estados Unidos da América sabiam muito bem disso. Eu acredito que instituições bancárias são mais perigosas do que o exército. Se o povo americano permitir que os bancos privados controlem a moeda, os bancos e as corporações que crescerão à sua volta irão privar o povo de seus bens, até que um dia seus filhos se virão sem teto no continente conquistado pelos seus pais. Thomas Jefferson, 1743-1826. Se vocês querem continuar escravos dos banqueiros e pagar pelos custos da sua própria escravidão, deixe-nos continuar criando dinheiro e controlando o crédito da nação. Sir Josiah Stamp. À altura do começo do século XX, nos Estados Unidos haviam removido e implantado alguns sistemas bancários centrais, que foram institucionalizados por banqueiros implacáveis. Nesta época, as famílias dominantes no negócio bancário eram a Rockefeller, a Morgan, a Weinberg e a Rothschild. No começo do século XX, mais uma vez, seu objetivo era impor leis que instituíssem um novo banco central. No entanto, eles sabiam que o governo e o povo tinham noção do que significava tal instituição. Então foi necessário criar um incidente para afetar a opinião pública. Na ocasião, J.P. Morgan, considerado o melhor economista da época, explorou sua enorme influência publicando rumores de que um banco emergente de Nova York estava insolvente ou falido. Morgan sabia que isso causaria histeria em massa, o que afetaria outros bancos. E afetou. O povo, com medo de perder seus depósitos, começou a sacar coletivamente. Por causa disso, os bancos foram forçados a resgatar seus empréstimos, obrigando os beneficiários a vender suas propriedades. E assim uma onda de falências, reposses e agitação foi iniciada. Encaixando as peças alguns anos depois, Frederick Allen, da revista Life, escreveu: Morgan tirou vantagem para precipitar o pânico de 2007, guiando meticulosamente enquanto progredia. O pânico de 1907 levou a uma investigação da parte do Congresso comandada pelo senador Nelson Aldrich, que tinha ligações íntimas com os cartéis bancários, e posteriormente tornou-se parte da família Rockefeller através de casamento. A comissão liderada por Aldrich recomendou a implementação de um banco central para que a situação como a de 1907 nunca tornasse a acontecer. Essa foi a faísca de que os banqueiros internacionais precisavam para dar início ao seu plano. Em 1910, uma reunião secreta foi realizada na ilha Jekyll, costa da Geórgia. Foi lá que uma lei para um banco central chamada Ato do Fundo Nacional foi escrita. Essa legislação foi escrita por banqueiros, não legislativos. Essa reunião foi tão secreta que os 10 indivíduos envolvidos disfarçaram seus nomes enquanto se dirigiam à ilha. Escrita essa legislação, foi então entregue ao seu representante político, o senador Nelson Aldrich, para que pusesse em votação. Em 1913, com grande patrocínio dos banqueiros, Woodrow Wilson se tornou presidente americano e já havia concordado em aprovar o Ato do Fundo Nacional em troca da verba de apoio à sua campanha. 2 dias antes do Natal, quando a maioria dos homens do Congresso estava em casa com suas famílias, o Ato do Fundo Nacional foi aprovado e assinado pelo presidente Wilson. Anos depois, o presidente Wilson escreveu em arrependimento: Nossa grande nação industrial é controlada por seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito é privatizado e concentrado. O crescimento da nação e, portanto, de todas as nossas atividades está na mão de poucos que, necessariamente, por razões próprias, aniquilaram a liberdade econômica. Tornamo-nos um dos piores e totalmente controlados governos do mundo civilizado. Não é um governo de opinião livre, não é um governo do voto consensual da maioria, mas um governo da vontade e da opressão de pequenos grupos de homens dominantes. O congressista Lois McFadden também revelou a verdade após a aprovação da legislação. Um sistema bancário mundial foi tramado aqui. Um superestado controlado por banqueiros internacionais atuando conjuntamente para escravizar o mundo para o seu próprio prazer. O Fundo Nacional usurpou o governo.
Foi dito ao público que o sistema do Fundo Nacional era um estabilizador econômico e a inflação e a crise eram coisas do passado. Bem como mostrou a história, nada poderia ser tão oposto à verdade. O fato é que os banqueiros internacionais possuíam agora uma linha de produção para expandir as suas ambições pessoais. Por exemplo, de 1914 a 19, o fundo aumentou a oferta de dinheiro em quase 100%, resultado de vários empréstimos a pequenos bancos e à população. Então, em 1920, o fundo cobrou grande parte desses empréstimos, resultando na cobrança de empréstimos pelos bancos menores. Como em 1907, falências e quebras ocorreram. Mais de 5.400 bancos competitivos fora do sistema do Fundo Nacional quebraram, consolidando ainda mais o monopólio de um pequeno grupo de banqueiros internacionais. Conhecedor deste crime, o congressista Lindbergh disse em 1921, sob o ato do Fundo Nacional, o pânico é criado cientificamente. O pânico atual é o primeiro cientificamente criado, obtido como número de uma equação matemática. No entanto, o pânico de 1920 foi só para aquecer. De 1921 a 29, o fundo continuou aumentando a oferta de dinheiro, novamente resultado de excessivos empréstimos ao povo e também a outros bancos. Havia também um novo tipo de empréstimo, chamado empréstimo à margem na Bolsa de Valores. Em termos simples, o empréstimo à margem permite ao investidor cobrir apenas 10% do preço de uma ação, com os outros 90% ficando em empréstimo através do corretor. Em outras palavras, uma pessoa poderia ter posse de $1.000 em ações cobrindo apenas 100. Esse método se tornou muito popular nos anos 20, já que todo mundo parecia lucrar na Bolsa de Valores. No entanto, havia uma armadilha neste empréstimo. Poderia ser cobrado a qualquer momento e tinha que ser liquidado em 24 horas. Isso foi chamado de cobrança à margem. E o típico resultado de uma cobrança à margem é o resgate da ação comprada com empréstimo. Então, alguns meses antes de outubro de 29, D.J. Rockefeller, Bernard Barak e outros bem informados discretamente deixaram a Bolsa de Valores. Em 24 de outubro de 29, os financiadores nova-iorquinos que forneciam os empréstimos à margem começaram a cobrá-los de forma maciça. Isso causou uma onda imensa de vendas na bolsa, já que todo mundo tinha que cobrir seus empréstimos. E assim causou por sua vez falências em massa pela mesma razão, resultando por sua vez na quebra de 16 mil bancos, permitindo aos banqueiros conspiradores não apenas comprar os bancos rivais a preço de banana, mas também comprar corporações inteiras por quase nada. Foi o maior assalto da história americana. 1911. O Ato de Reserva Federal. 1913. Foi criado o Fundo de Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos. Percebeu no intervalo entre as duas datas? 1912. O que ocorreu neste ano? É verdade, foi neste ano que ocorreu o naufrágio do RMS Titanic. Mas qual a ligação do RMS Titanic com essas duas datas referentes à criação do Fundo de Reserva? Vimos neste vídeo que J.P. Morgan, um dos banqueiros envolvidos neste golpe, nesta regra de 3 para a criação do Fundo de Reserva, ao mesmo tempo era proprietário do RMS Titanic. Mas qual seria o interesse de J.P. Morgan em ver o seu navio naufragado? Isidor Strauss, um alemão-americano judeu que era proprietário das lojas de departamento Macy's. Benjamin Guggenheim, um poderoso empresário da mineração americano. John Jacob Astor III,
um dos homens mais ricos dos Estados Unidos naquela época, investidor, inventor, escritor e tenente-coronel na Guerra Hispânico-Americana.